Eu sei que já não é mais tanto hábito de muitos irmãos trazer a Bíblia nos cultos. Muitos de nós, como eu, temos a Bíblia no celular. Eu tenho várias versões da Bíblia, várias traduções da Bíblia no celular, e são muito úteis e uso muito. Seja no celular ou seja impressa, nós precisamos usar a Bíblia, prestar atenção nas palavras da Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Ela tem muita revelação para dar para nós, muita coisa aqui dentro. Você sabe que há 20 anos, 18 anos, corrigindo, desde o ano 2000, 18 anos, que nós temos, agora em setembro completa exatamente 18 anos, nós temos um estudo bíblico na nossa casa, de quartas-feiras à noite. E já estudamos diversos livros da Bíblia, e há 18 anos, há 22 anos eu venho estudando a Bíblia. E quando chego lá e me pego um texto para estudar junto com os irmãos, e qual a minha surpresa quando a Bíblia não me fala uma coisa nova, que eu nunca tinha percebido, nunca tinha enxergado com aqueles olhos. Não é porque eu não tinha lido, mas é que os olhos do Espírito não estavam abertos quando eu li. E é preciso reler e ler novamente e buscar entender novamente, sempre buscando abrir a mente e o coração para a palavra de Deus. Ok? Então eu peço para você que, além de ouvir a mensagem, você pode até prestar atenção no que eu vou falar, mas leia, preste atenção no que a Bíblia vai falar para você hoje. Tá bem? Vamos orar. Santo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus amado, muito obrigado por esse presente maravilhoso que o Senhor deixou. Está aqui em nossas mãos, a Bíblia, a Palavra de Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor inspirou homens cheios do Espírito Santo a escreverem, registrarem aquilo que era da sua vontade. E hoje nós temos instrução, temos fonte de sabedoria, temos guia, temos direção por causa da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, porque Jesus vive. Como nós acabamos de cantar, Jesus é o Evangelho é Jesus. E nós temos essa compreensão, graças à Tua Palavra que está em nós. Que nós sejamos de fato um só Espírito, ó Pai, como o Senhor deseja, como o Senhor tem buscado através de Jesus Cristo. Muito obrigado, abençoa a mensagem que vai ser compartilhada agora, que possa ser para edificação do Teu corpo, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Recentemente, todos vocês sabem, nossa família acompanhou de perto os últimos dias da nossa amada irmã Marilena. Dentre tantas coisas que a Marilena disse e fez, nos preparando para a sua partida, uma coisa me marcou profundamente, um pedido que ela fez. Ela disse para Denise, já em seu leito, impossibilitada de sair, pediu para Denise, traga-me aqui Antenor e Filis. Traga-me aqui também a minha cunhada Beth. Eu preciso conversar com eles. Eu preciso fazer as pazes com eles. Não por coincidência, não por acaso, concomitante a isso, nós estávamos estudando o livro de Filipenses às quartas-feiras na minha casa. E quando nós nos deparamos com o capítulo 2 de Filipenses, dos versículos 1 a 4, nós descobrimos, ou eu descobri, que muito mais do que outras passagens,
Filipenses fala sobre a união do corpo de Cristo. É uma carta de alegria, sim. É uma carta que estimula a família cristã a viver a alegria cristã, apesar dos sofrimentos. Paulo estava preso e escreve para sua amada igreja de Filipos, que ele teve o privilégio de iniciar a obra. E ele, sendo cuidado por aquela igreja desde o princípio, estando preso em Roma, ele traz no coração uma gratidão enorme por aqueles irmãos. E ao mesmo tempo, uma profunda preocupação com o bem-estar deles, com a continuidade da obra, com o crescimento espiritual da igreja, e para que eles ficassem firmes, apesar das circunstâncias. Mas eu nunca tinha notado como o capítulo 2 de Filipenses fala a respeito da união do corpo. Veja o capítulo 2, versículo 1. Começa assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo começa o capítulo com 4 perguntas retóricas. O versículo 1 contém 4 perguntas retóricas. Primeiro, há alguma exortação em Cristo? Nós que somos de Jesus, nós que somos de Cristo, Cristo faz algum tipo de apelo, algum tipo de encorajamento, algum tipo de exortação? Existe? É claro que existe. Existe alguma consolação de amor? O amor consola? O amor protege? O amor cuida? É claro que sim. Essas perguntas são retóricas, porque a resposta para todas elas é sim. A igreja é unida pelo amor, e ela vive e se conforta no amor. Há alguma comunhão do Espírito? Nós acabamos de cantar, somos um no Espírito, um no Senhor, um só. Há alguma comunhão? É claro que há. Temos a mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo Deus. Existe entranhados entre nós afetos e misericórdias? É claro que sim, é claro que existe. Somos todos apegados, temos mais afinidade com um irmão do que o outro, mas temos afinidade com todos. Temos amor por todos, temos afetos e misericórdias por todos, ou deveríamos ter. A resposta é sim, para todas essas perguntas. Então, eu digo que são retóricas, mas na verdade nem são perguntas. É como se Paulo dissesse, já que é assim, partindo do pressuposto de que é assim, tomando por base que isso é um fato, que na igreja somos exortados por Cristo, somos consolados pelo amor, somos comuns no mesmo Espírito e somos entranhados de afeto e misericórdia. Sendo assim, completai a minha alegria. E aí ele dá 4 conselhos, 4 avisos, 4 recomendações. No versículo 2. Penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, não só de corpo, tendo o mesmo sentimento. Unidade. Uma unidade que vai além até da vontade humana. Deus diz para mim, Renato, ponha de lado a sua vontade, como Cristo teve que fazer na última noite, não seja o que eu quero,
mas sim o que tu queres, ponha de lado a tua vontade e busque a unidade, porque eu sou um único Deus, e a igreja é um único corpo, e Cristo é o único cabeça, e o Espírito é um só que habita em todos. Unidade do coração, alma, espírito, mente. Gente, é para ninguém ficar em dúvida. Ninguém ficar em dúvida do que Ele estava nos protegendo, de que Ele estava nos dando uma fórmula de sobrevivência. Como que a igreja sobrevive no mundo? Lembra que Jesus disse: uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A única possibilidade da igreja sobreviver e atravessar os séculos como ela tem feito é a unidade, é a comunhão. Por isso ele diz no versículo 3, leia comigo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nada façais por partidarismo ou vanglória, ou por divisão, ou por autoafirmação. Eu sei, eu acho, eu penso, eu acredito, essa é a minha visão de reino, essa é a minha visão de culto, essa é a minha visão de igreja, essa é a minha visão de evangelho, essa é a minha visão de doutrina, e por vanglória eu vivo dentro de uma cúpula, de uma carapaça, de uma armadura que eu criei. Ou por partidarismo, eu sou mais da linha do Barruzzi, ou sou mais da linha do Donizete, ou eu tenho mais... Não está saindo o som aqui? Não? Quer que eu use esse? Tá bom? Vocês querem que eu grite mais? Eu grito mais que o fogo lá fora, que o rojão que está estourando. Vocês querem ou não? Não? Hoje eu acordei com a voz boa. Tem dia que ela está... Hoje ela está boa. Não precisa? Muito bem. Partidarismo lembra de 1 Coríntios? Mas por humildade, não vanglória, não partidarismo, mas humildade, considerando os outros superiores a você mesmo. Submissão. O que Jesus fez na última ceia, vocês se lembram? Ele lavou os pés dos discípulos e disse: vocês vão fazer isso daqui para frente, lavar os pés uns dos outros, para que vocês considerem os outros superiores a você mesmo. Vocês não vão se encher de orgulho. Lembro de João e Tiago quando desceram do monte da transfiguração, discutindo quem que era maior no reino, quem que ia ficar à esquerda, quem que ia ficar à direita e não sei o quê, e Jesus falou: pode parar. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor e sirva a todos. Temos que parar e pensar, temos que olhar para a Bíblia e ouvir o que ela está gritando. Ela não está falando em voz baixa, ela está gritando, clamando pela unidade da igreja. O que você vê no mundo? Divisão. Porque eu acho que o cabelo corta assim, porque eu acho que não pode usar calça comprida, ou não pode cortar o cabelo, porque eu acho que o culto tem que ser de domingo, acho que tem que ser de manhã, não pode fazer culto sábado à noite, não pode, tem que fazer assim, tem que dar o dízimo, não tem que dar o dízimo, é livre se quer dar, se não quer dar, se oferta. E é uma confusão de pessoas que se esqueceram do fundador da igreja, aquele que deu a vida por ela, Jesus Cristo, e estão olhando para o próprio espelho, para o próprio umbigo, para as suas próprias vontades. Não é assim. A Bíblia clama por unidade e comunhão. Abram em 1 Coríntios, capítulo 1. E não pensa que isso é de hoje. Não pensa que isso aconteceu agora no século XX, não.
Isso já acontecia nos dias do apóstolo Paulo, está tudo registrado na Bíblia. Por que você acha que ele escreve aos Filipenses clamando por unidade? Já existia rixas, já existia dor de cotovelo, já existia ciúmes dentro da igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim, versículo 10. Rogo-vos, pois, olha a palavrinha que ele começa. Rogo-vos, Paulo ajoelha diante da igreja e se coloca numa posição inferior. Quem roga está de joelho. Lembra disso. Ele não está de cima do púlpito dizendo, vocês precisam... Não, ele se põe abaixo da igreja, de joelhos, e ele roga. E ele roga pedindo, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, mesmo julgamento. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Mais do que rixas e ciúmes, em Corinto estava acontecendo brigas mesmo, contendas, conflito. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Partidarismo, que partidarismo é esse? Eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ora, por acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de algum de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo ou em nome de Pedro? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Pelo amor de Deus, que coisa absurda. Batizei também a casa de Estéfanes, e além desse não me lembro se batizei algum outro, porque meu objetivo, minha vida não é puxar a brasa para minha sardinha. Meu objetivo não é eu produzir isso, aquilo e ficar colocando na parede, olha quantos eu batizei, olha, batizei esse, como se eu fosse, por meritocracia, chegar no reino um dia, na porta do céu, e falar assim, olha todos que eu batizei, olha. Eu quero uma nuvem melhor do que aquele ali que só batizou 2. E Paulo está falando que absurdo. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. As pessoas são batizadas. São batizadas. Ninguém registra o nome de quem batizou quem. Talvez você lembre quem foi a pessoa que estava ali do teu lado quando você foi batizado. Mas é o Espírito de Deus que entra em você. É o sangue de Cristo que perdoa os teus pecados. Não é a pessoa que está do lado. Que poder ela tem? Ela só entrou na água para te acompanhar. Para você não ficar lá dentro submerso para frente. Né? Alguém tinha que puxar de volta. Né? Gente, o que Paulo está dizendo? Eu nem prego com sabedoria de palavra para que a cruz de Cristo não se anule. Eu tenho que dar destaque para a cruz de Jesus e não para meu ministério, para minha pregação, para minha palavra. Mas o que estava acontecendo em Corinto? Já naqueles dias, divisão. Eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Apolo, eu gosto mais de Pedro, eu gosto... Que isso? Efésios capítulo 4. Paulo escreve outra carta para outra igreja. Efésios capítulo 4, versículo 1. Qual é a primeira palavrinha que está aí no seu versículo? Rogo-vos. Paulo se põe de joelho novamente diante da igreja de Éfeso. Ele roga. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, paciência, tolerância, aceitação. Longanimidade é paciência. Saber esperar, saber entender que o outro é diferente, que o outro mais rápido, o outro mais devagar, o outro mais alto, o outro mais baixo. Longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esforçando-se. Não é fácil, demanda esforço, energia, tem que gastar energia para, esforçando-se diligentemente para preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Coríntios leva a fama da igreja dividida, mas a ideia da unidade foi pregada para todas as igrejas, para todas as congregações de todos os cantos, porque essa é a ideia de Cristo. Qual foi a oração de Jesus na última noite? João 17. Ergueu os olhos aos céus e orou: Pai, que eles sejam um em nós, como eu sou um contigo. Essa foi a oração de Jesus. A igreja é para ser única, unida. Em todas as cartas de Paulo, de Pedro, de João, tem apelo à unidade, à comunhão. O que é igreja? Qual o sentido da palavra igreja? Reunião de pessoas. Esforce diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Nem é sua, não foi você que criou, não foi você que fundou, não foi você que pagou o preço. Você foi chamado para fazer parte do corpo. Mas a obra é do Espírito, no vínculo da paz. E para que ninguém fique confuso, embaralhado no meio do caminho, ele diz, versículo 4, há somente um corpo, um Espírito, como também fossem chamados numa única esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não pode estar mais claro. E eu não quero nem saber se na porta do prédio que o meu irmão vai, tem uma placa escrito Batista. Não estou nem aí. E se está escrito igreja de não sei das quantas, estou nem aí. Eu vou perguntar para ele, em quem você acredita? Qual é a tua fé? Em nome de quem você foi batizado? Fostes batizado por imersão nas águas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo? É isso que eu vou perguntar para ele. Então você é meu irmão e vamos passar a eternidade juntos. E vamos juntos proclamar o Evangelho, porque esse mundo precisa urgente de pessoas que proclamem o Evangelho. E nós cantamos, o Evangelho é Jesus. Não é instrumento musical ou canto a capela. O Evangelho é Jesus. E o que nós vemos em 1 João capítulo 5? O apóstolo que viveu mais tempo, ficou mais velhinho e viu a igreja por mais tempo. Os que morreram cedo, pouco puderam ver o que aconteceu com a igreja depois que ela começou. Poucos puderam ver. Paulo estava aqui por volta do ano 60. A igreja já tinha uns 30 anos de existência. João viveu até os 90 e tantos. E quando ele escreve 1 João, ele está velhinho. E ele escreve, filhinhos meus, filhinhos meus. E olha que lindo lá em 1 João capítulo 5. Primeiro João capítulo 5. Se algo tivesse mudado naqueles primeiros anos, era o momento de João falar, olha, é assim, ó, mudou, tá? Só quem tem o crachá, só quem tem o diploma na parede é que é cristão. Só quem fez o curso de
tantas horas e foi graduado, é que pode dizer que é cristão. Porque que eu me lembre, Filipe conversou com o eunuco numa carruagem a caminho da Etiópia. Parou num lugar que tinha água, ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então ele foi batizado e seguiu viagem feliz, cheio de júbilo, porque ele estava no reino de Deus. E Deus o acrescentou ao reino, perdoou seus pecados, colocou seu Espírito habitando nele e pronto. Ele é meu irmão. Eunuco é meu irmão, aquele auxiliar da rainha Candace é seu irmão. Você vai conhecê-lo na eternidade. Amém? 1 João capítulo 5. O que diz aí? Qualquer tradução vai começar com a palavra todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Muitos daqueles que creem, a maioria daqueles que creem, 99% daqueles que creem, não. O que está escrito na tua Bíblia? Todo aquele que crê. Confirmando aquilo que Jesus disse lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todo aquele que crê em mim, Deus lhe deu o poder de ser feito filho de Deus. Eu vim para os meus não me receberam, fui rejeitado. Porém, a todos aqueles que me receberam, isto é, todos aqueles que creram no meu nome, Deus os fez filhos, lhes deu o poder de serem feitos filhos. Não é a igreja que dá poder para alguém ser filho de Deus. É Deus quem dá o poder. É Deus, Efésios capítulo 1 diz, é Deus que transporta do império das trevas para o reino do seu Filho amado. É Deus, não é a igreja. Não é Paulo, não é Pedro, não é Apolo, não sou eu. E não é o Antenor, e não é o Barroso, e não é o André, não é ninguém. É Deus. Quem tem poder nesse mundo? Deus. E ele diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama a Deus, que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Se eu amo a Deus, que me gerou, eu estou obrigado, não tem escapatória, a amar aquele que ele também gerou, você. Mesmo que eu não goste do seu corte de cabelo, mesmo que eu não goste da roupa que você usa, mesmo que eu não goste das piadinhas que você conta, eu sou obrigado a amar. E quer saber mais? Nós vamos passar a eternidade juntos. E eternidade é tempo pra caramba. Talvez você não goste de mim, do que eu visto, do que eu falo, do que eu sou. Não interessa. Está feito. É obra de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus deve amar aquele que de Deus é nascido. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, como amamos a Deus, praticamos seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, guardar seus mandamentos não são penosos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é o dízimo que você paga. Esta é a vitória que vence o mundo, é você estar no culto todos os domingos e nunca chegar atrasado. Essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Está escrito na sua Bíblia e na minha também. É a nossa fé. Não fui eu que disse isso. Não fui eu que inventei isso. Eu só tenho que obedecer. Eu só tenho que acreditar. Eu só tenho que respeitar a vontade daquele que criou tudo. Todas as coisas por todos nós. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E o que nos faz irmãos? A fé. Não somos salvos mediante a fé? Efésios capítulo 2. Não vem de nós, não é obra nossa, é dom de Deus. Não são as nossas práticas. Uma só família. A nossa fé nos faz família. Não é a nossa adoração. Não é cabelo cortado ou não, não é saia comprida ou calça, não é.
assistir televisões, programas de Hollywood, novelas da Globo, que vai salvar ou condenar alguém. Mas é o nosso espírito. É o nosso espírito. Ainda em 1 João, no capítulo 1, 5 e 6, diz que Deus é luz. E que todo aquele que quer manter comunhão com Deus, Deus é luz. Se eu quero estar na luz e manter comunhão com Deus, que é luz, obrigatoriamente eu tenho que manter comunhão com quem também está na luz e mantém comunhão com Deus. Isso é lógico ou não é lógico? Não estamos todos debaixo da mesma luz aqui, ó. Comunhão. Uma das coisas mais lindas e mais fortes que a nossa amada irmã Marilena me ensinou no final da sua vida, da sua passagem terrena, foi que há sim uma exortação em Cristo. Há sim uma consolação de amor. Há sim uma comunhão no Espírito. Estamos entranhados de afetos e misericórdias. E há lugar na vida cristã. Há lugar para perdoar e ser perdoado. Há lugar para aceitar e ser aceito. Há lugar para abraçar e ser abraçado. Há lugar para amar e ser amado. Há lugar para servir e ser servido. E para ninguém, da igreja de Filipos, da igreja de Salto, da igreja de Itu, da igreja em qualquer lugar do planeta, para que ninguém pensasse, de onde eu vou tirar forças? De onde eu vou tirar o modelo? De onde? Paulo continua lá em Filipenses. No versículo 5, ele continua. Paulo cita o exemplo de Jesus Cristo. Filipenses 2 continua assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, Cristo sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso padrão. Ele primeiro lavou os pés dos discípulos. E ele disse: ide e fazei vós igual ao que eu vos fiz. Lavai os pés uns dos outros. Humildade, unidade, além da vontade, comunhão, nunca, jamais divisão. Amar, aceitar, servir. Amém? Deus seja louvado.